Você já se perguntou o que realmente significa a história de Adão e Eva? Será que é apenas um mito antigo, uma fábula moral infantilizada? Ou será que há camadas ocultas de sabedoria nessa narrativa ancestral que ainda ecoa em cada um de nós? Hoje, vamos mergulhar no relato bíblico do Gênesis para explorar não apenas o que aconteceu no Jardim do Éden, mas o que isso simboliza sobre a existência humana, o livre-arbítrio, a consciência e o eterno dilema entre o bem e o mal. Esta é a história do primeiro homem e da primeira mulher, e, talvez, a história mais profunda sobre nós mesmos. No início, Deus cria o ser humano do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Assim nasce Adão. Em hebraico, Adão não é apenas um nome próprio, significa homem, ou mais precisamente, humanidade. Adão representa a semente da espécie humana, o ponto de partida da jornada existencial. Deus o coloca no Jardim do Éden, um paraíso de abundância, equilíbrio e harmonia. No centro desse jardim, duas árvores são destacadas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão pode comer de todas, exceto da árvore do conhecimento. Por quê? Porque ali reside o livre-arbítrio. Sem liberdade de escolha, não há amor, não há humanidade. A árvore proibida não é um simples teste moral, é o símbolo do despertar da consciência. Mas Adão estava só. Então Deus cria uma companheira. E aqui, outro símbolo poderoso. Eva não é criada da cabeça, nem dos pés, mas da costela, perto do coração. Isso indica paridade, parceria e conexão. Eva representa o aspecto relacional, afetivo e intuitivo do ser humano. Quando ela surge, a solidão desaparece, e a humanidade começa a existir como relação. Ambos viviam nus e não se envergonhavam. Essa nudez não é apenas física, mas espiritual. Eles estavam em um estado de pureza, de total transparência interior, uma existência sem culpa, sem malícia, sem medo. Era a inocência antes da consciência moral. Mas então surge a serpente. E tudo muda. A serpente, símbolo ancestral da astúcia, da transformação e da dúvida, se aproxima de Eva. Ela lança uma pergunta sutil, mas poderosa. Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Eva corrige: podem comer de todas, menos da árvore do conhecimento, ou morrerão. A serpente então planta a semente da desconfiança: vocês não morrerão. Pelo contrário, se comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa frase carrega uma verdade parcial. E é aí que mora o perigo. Eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Ao comerem o fruto, eles se tornaram conscientes. E a consciência, embora desperte para a verdade, também traz dor. Comem. E então, os olhos se abrem. Percebem que estão nus. Sentem vergonha. Se escondem. Nasce a culpa, a vergonha, o medo, a separação. A queda não foi apenas uma desobediência. Foi o início da nossa condição humana. Foi o despertar da autoconsciência, o momento em que deixamos de viver apenas instintivamente e passamos a carregar o peso das nossas decisões. O Éden era um lugar de harmonia inconsciente. Mas para evoluirmos, precisaríamos cair. Para sermos livres, precisaríamos arriscar. Deus os procura. E quando os confronta, Adão culpa Eva. Eva culpa a serpente. Essa dinâmica é tão atual que poderíamos chamá-la de a origem do vitimismo. Então vêm as consequências. A mulher, dor no parto e desejo pelo homem. Ao homem, o trabalho árduo, o suor, a luta pela sobrevivência. À serpente, o rastejar eterno. E ao casal, a expulsão do paraíso. Mas aqui está um detalhe muitas vezes ignorado. Antes de expulsá-los, Deus os veste com túnicas de pele. Ele os cobre. Ele cuida. Mesmo na queda, a compaixão. Deus não abandona. Ele acompanha. A saída do Éden representa a entrada na vida real. O mundo onde há dor, escolha, perda, mas também crescimento, consciência e redenção. O paraíso foi perdido, ou talvez escondido, agora dentro de nós, esperando ser redescoberto. Mas o que essa história realmente quer dizer? Muitos estudiosos, teólogos e pensadores, de Agostinho a Jung, tentaram decifrá-la. Para Carl Jung, por exemplo, Adão e Eva representam um momento em que a humanidade passou do inconsciente para o consciente. A serpente, nesse sentido, não é apenas o mal, ela é o arquétipo da transformação, do impulso à individuação. A árvore do conhecimento é o símbolo do despertar.
Comer do fruto não é simplesmente um pecado, é um passo necessário. Com ele, perdemos a inocência, mas ganhamos autonomia. A nudez inocente se transforma em vergonha porque agora existe a consciência. A liberdade se torna uma bênção e um fardo. E assim, a humanidade caminha pela terra carregando em si o peso da queda e a esperança de redenção. Adão e Eva são mais do que figuras bíblicas. São espelhos profundos da nossa natureza. Cada um de nós já esteve diante de um fruto proibido. Cada um já ouviu a voz da serpente interna dizendo: vai, tenta, transgride. E todos nós já sentimos o frio da vergonha depois da escolha. Mas também, todos já experimentamos o cuidado divino que nos cobre mesmo quando caímos. O perdão que nos alcança mesmo no exílio. Talvez o Éden não tenha sido destruído. Talvez ele ainda exista, não como um lugar geográfico, mas como uma dimensão interior. Um estado de alma. E o caminho de volta para lá não seja através da ignorância, mas da sabedoria amadurecida. Do amor consciente. Da fé que abraça a liberdade. Esta não é apenas a história de dois seres humanos no começo dos tempos. É a história de todos nós. A história da escolha, da queda e da possibilidade de retorno. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe este vídeo. Curta, comente, se inscreva. E lembre-se, a Bíblia não é apenas um livro antigo, é um espelho da alma. E talvez, olhando para Adão e Eva, possamos enxergar com mais clareza quem somos e para onde podemos voltar.